Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é o estudo, né? A revistinha, essa é a revistinha aqui da Escola Dominical. A gente tá na 4ª lição. E aí ontem teve o culto, né, da Escola Dominical. De sexta-feira a gente mudou a data, o dia de sexta. Aí eu gravei o vídeo. Não fiz uma live que nem eu tô acostumada. Eu quis gravar dessa vez. E eu tô dando aqui a abertura do vídeo pra vocês, tá? E falar sobre o assunto, o tema da lição, né? Que é essa lição aqui, ó, da revista. Lição número 4. Quando se vai a glória de Deus. Esse aqui foi o tema da lição, né? Eu vou deixar aqui o vídeo pra vocês, depois, né, dessa abertura que eu tô dando aqui nesse vídeo. Se você já gostou desse vídeo, já começa a se inscrever aqui nesse canal, dá seu like, compartilha e não se esqueça de ativar o sininho das notificações, tá bom? Esse é o vídeo, fica com o vídeo agora, tá bom? Aleluia, lição de número 4, ao qual fala quando se vai a glória de Deus. A lição de número 4, ao qual fala quando se vai a glória de Deus. Aqueles que têm revista, abra sua revista aí, na lição 4, aleluia, para que possamos, nesta noite, aprender um pouco dessa lição, ao qual nós iremos estudar, aleluia, essa lição. O texto áureo, ele nos diz assim: e a glória do Senhor se alçou deste o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel 11, 23. A verdade prática nos diz assim: Deus abandonou o templo e retira a sua glória por causa da abominação do povo. Repetindo novamente essa verdade prática: Deus abandonou o templo e retira a sua glória por causa da abominação do povo. Aleluia. Esse livro de Ezequiel vai justamente fixar, aleluia, para nós sobre o pecado daquele povo. E hoje nós estudaremos quando se vai a glória de Deus, quando a glória do Senhor sai totalmente. A leitura bíblica em classe que iremos explanar hoje está lá no livro de Ezequiel, capítulo 9, o versículo 3, o versículo 10. Aí pulamos para o capítulo 4 do livro de Ezequiel, e leremos o versículo 18 e o versículo 19. E logo após, nós leremos o capítulo 11, o versículo 22 ao versículo 25. Primeiro, Ezequiel 9, o 3. Aí, depois, nós iremos o 9, só o 3. Depois pulamos para o 10, o 4, o 18, o 19 do 10. E o 11 nós iremos o 22 e o 20 ao 25. Eu vou começar a leitura e aquele que puder, continua assim a leitura. Eu vou ler Ezequiel capítulo 9, versículo 3. E depois, os irmãos que acharem aí, lê Ezequiel 10, o 4, o 18 e o 19. Aleluia. Versículo 3 do capítulo 9 de Ezequiel. E a glória
E a glória do Deus de Israel se levantou-se do querubim, sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha no tinteiro de escrivão a sua cinta. Ezequiel 10, versículo 4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Ezequiel 10, capítulo 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Ezequiel 10, capítulo 19. Ezequiel 10, capítulo 19. Pode ler? E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas as acompanhavam, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Agora, Ezequiel 11, do 23 ao 25. Então, 22. Então, do 22 ao 25. Então, os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no altar sobre eles. 23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte, que está ao oriente da cidade. 24. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão a Caldeia para os cativeiros. E se foi de mim a visão que eu tinha visto, e falei aos dos cativeiros todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Glória a Deus. Aleluia. Introdução. A glória de Deus representava a presença de Javé no templo. Quando Deus mandou Moisés construir um tabernáculo, explicou a razão desta ordem. E me farão um santuário, e habitarei no meio dele. Êxodo 25, 8. Aleluia. E essa presença não era incondicional. O povo tinha compromisso de acordo com a aliança feita no Sinai, no Monte Sinai. Mas esse pacto havia sido violado. O objetivo da presença, o objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Então, meus irmãos, nós viemos ler aqui esse texto aqui de Êxodo 25, e o versículo 8, para nós. Querzinha, vem aqui, pai. Vem aqui, Querzinha. Êxodo 25, capítulo 8, que nos diz assim: e reputação, em ti valor, honra, mas na visão de Ezequiel, glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Essa é a descrição feita pelo próprio Ezequiel. Ou seja, Ezequiel capítulo 1, versículo 28, Ezequiel 28 e o Ezequiel 8, versículo 2. Ou o vocabulário hebraico Shekinah, geralmente usado entre os crentes como glória. Não aparece na Bíblia, porém é frequentemente no judaísmo. Então, a glória do Senhor
abaixou na inauguração do templo. Quando a gente vai ver lá, aleluia, a inauguração do templo ali, a gente vai ver ali que a glória do Senhor baixou sobre o templo e encheu todo o templo. A gente vai ver lá, aleluia, na inauguração do templo do rei Salomão, que é do templo ali, do templo do Senhor, ao qual, quando ele fez a inauguração do templo, a gente vai ver que a glória do Senhor encheu todo o templo. Encheu todo o templo. Aleluia. E o significado da glória, aleluia, vai ser peso, o peso da glória. Ou aqui como o Ezequiel vai colocar resplendor. O Ezequiel vai destacar várias vezes, às vezes, quando um resplendor da glória sobre o próprio Senhor, que ele não consegue ver o aspecto do homem que fala com ele, porque simplesmente ele vai ver um brilho no rosto exterior que ele não consegue ver. Por quê? Porque o resplendor da glória, do Senhor. E ele vai destacar justamente no seu livro vários textos, ou seja, falando sobre esse resplendor da glória. Ou seja, 1 Ezequiel, capítulo 1, versículo 26, Ezequiel 28, Ezequiel capítulo 1, do 26 ao 28, e Ezequiel 8, do versículo 2. Ou seja, ele vai falar justamente sobre o resplendor da glória do Senhor Jesus. A glória de Deus, ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Era a presença de Deus no meio do povo, que acompanhou Israel na sua jornada no deserto até o início. No reinado de Salomão, período em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo que Salomão construiu em Jerusalém, a glória de Deus encheu toda a casa. Aí você vai ver lá, como eu falei, em 2 Crônicas, capítulo 5, o versículo 13 ao 14. Na mesma forma, no culto de dedicação do templo, 2 Crônicas 7, aleluia, o versículo 1, o versículo 2. Desde então, ele se comprometeu em manter os seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos à oração nesse templo. Mas essa promessa nunca foi incondicional, e pareceu que o povo havia se esquecido disso. Ou seja, quando Salomão construiu o templo, literalmente, ele fez uma promessa com o Senhor. Ele fez uma promessa que estaria simplesmente os olhos fixos e atentos à oração naquele lugar. A oração naquele lugar, mas literalmente o povo foi se esquecendo. O povo foi se afastando de Deus. O próprio Salomão foi se afastando. O coração dele foi se afastando das coisas do Senhor. E por isso o reino dele foi literalmente dividido. No final da vida a gente vai ver que o reino de Israel vai ser dividido. Literalmente por quê? Porque simplesmente Salomão se desviou do caminho do Senhor. Se desviou das coisas do Senhor. E quando nós se desvia das coisas de Deus, simplesmente aí fala bem assim: ah, pastor, tem pessoas que perdem o resplendor da glória? Perde. Quando a gente se afasta totalmente das coisas de Deus e deixa as coisas de Deus de lado,
às vezes se perde totalmente o resplendor da glória. Às vezes a pessoa não tem condição nem de ministrar a palavra. Tem um amigo que ele pregava muito, ministrava muito. E ele fala até hoje que ele não consegue mais ministrar do jeito que ele ministrava, do jeito que ele pregava. Por quê? A partir do momento que ele se afastou das coisas de Deus, simplesmente ele perdeu aquele peso, aquele resplendor da glória do Senhor. Não tem mais a mesma unção. Às vezes não consegue. Tem pessoas que ainda conseguem, ou seja, se levantar, se colocar de pé e recupera a partir do momento que ele se arrepende. Como você vai ver também que quando o povo de Israel se arrependeu dos seus pecados, se voltou para Deus, ou seja, Deus restaura aquele povo. Mas a partir do momento que o povo se afasta de Deus, Deus também se afasta dele. É a mesma coisa a gente. Quando nós se afastamos de Deus, Deus também se afasta. Ou seja, a presença do Espírito Santo se afasta de nossas vidas. Ou seja, nós fica totalmente fora do Senhor. E às vezes é difícil. É difícil para nós recuperar e ser a mesma pessoa, ser a mesma pessoa que um dia pregoou, que um dia, aleluia, entregou dons, tinha dons espirituais, foi profeta, Deus usou tremendamente, mas a partir do momento que você se afasta totalmente das coisas de Deus, foi-se a glória. Foi-se a glória. E, irmãos, a gente vai ver que justamente aquele povo deixou-se levar por isso. Deixou-se levar, afastando-se da glória de Deus. A gente vai ver aí que Deus ele fez essa promessa com esse povo. Segunda Crônica, aí, quem pode abrir aí, Segunda Crônica 5, o versículo 13 e o versículo 14. Segundas Crônicas 5, o versículo 13 e o versículo 14. Quando a gente vai ver aí, quando aí Deus enche a casa. E outro abre aí, Segundas Crônicas 7, o versículo 1 e o versículo 2. Segundas Crônicas, Segundas Crônicas 5, versículo 13 e versículo 14. Quem encontrou aí pode ler para nós aí. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se enchia de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Está vendo? A glória do Senhor encheu a casa de Deus. A glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então significa que a presença do Senhor encheu ali a casa de Deus. Ou seja, quando o povo saiu do Egito, a gente vai ver que à noite uma coluna de fogo
acompanhava o povo. Ó, a glória! O povo saiu do Egito lá, há muitos anos de cativeiro, e ali a gente vai ver que uma coluna de fogo à noite se acompanhava o povo. A glória de Deus, a presença de Deus no meio do povo. E durante o dia, o sol cachucante, a gente vai ver uma nuvem ali ficava em cima daquele povo para servir como sombra, para aquele povo não pegar um sol cachucante. Ou seja, a presença do Senhor, o Senhor cuidando daquele povo. O Senhor cuidando. Antes que não tinha tabernáculo, justamente a presença do Senhor era através da nuvem e através da coluna de fogo. Então ali era a presença do Senhor presente no meio daquele povo. Aleluia. Significava a presença do Senhor no meio daquele povo. Ou seja, o Senhor ao qual conversa com Moisés, e Moisés, ele vai até o Monte Sinai, e o Senhor pede para fazer o tabernáculo. E no tabernáculo vai ter justamente a Arca da Aliança. O que tinha na Arca? A Arca da Aliança tinha tábuas e a vara de Arão, o sacerdote Arão, dentro da Arca da Aliança. E quando era feito o sacrifício, o sacerdote media, e em cima da tábua, da tampa, eles carimbavam com 5 dedos dali da arca, ao qual era a presença de Deus. A arca significava a própria presença do Senhor. E para entrar nos santos dos santos que tinha ali, era necessário que o sacerdote tivesse puro. Era necessário que o sacerdote fosse separado para aquilo. Para entrar no santo do santo, para oferecer sacrifício ao Senhor. Aleluia. Então, irmãos, não era de qualquer maneira. Não era de qualquer jeito para entrar na presença do Senhor. Para contemplar a presença do Senhor. Sobre a retirada da glória. Essa retirada aconteceu em algum estágio. A glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança, passou por a entrada do templo, bairou sobre os querubins e aos poucos afastou completamente do templo. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Ou seja, a glória de Deus foi se afastando totalmente do templo. Foi se afastando, foi se retirando. Às vezes, irmãos, a glória do Senhor vai se bairando assim, que às vezes a pessoa não vai nem percebendo. Quando a pessoa vai ver, já se afastou totalmente das coisas de Deus. Um dia se afasta de uma coisa, outro dia se afasta de outra, e quando vai ver, está totalmente se afastado das coisas de Deus. E aí, para se recuperar, é complicado. Por quê? Porque a glória do Senhor se afastou totalmente. Querubim e a nuvem. O profeta está se referindo aos 2 querubins do propositório da Arca da Aliança. As quatro criaturas da visão e natural do capítulo 1. Qualquer que seja a interpretação, a verdade é que isso indica
a retirada da presença de Deus. Essa nuvem está associada à presença pessoal de Javé. Durante a peregrinação no deserto, no tabernáculo, permaneceu desde a inauguração do tabernáculo e finalmente no templo. Essa presença divina atingiu o clímax com a manifestação do Filho de Deus. E o Verbo que se fez carne habitou entre nós. E vimos que a sua glória, com a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Então, irmãos, os querubins, como eu falei, ou seja, ali a tampa, o propiciatório, que era a tampa que tampava a arca da aliança, em cima tinha 2 querubins. Então, primeiro, a glória do Senhor pairou ali aquela nuvem sobre o querubins e depois foi se afastando totalmente do templo. Ou as 4 criaturas da visão inaugural, ou seja, do capítulo 1 do livro de Ezequiel. Em que isso indica? Indica que a retirada da presença de Deus, quando a nuvem associa a presença pessoal de Yahvé. Ou seja, a nuvem apresenta a presença do Yahvé. Ou seja, quando o nosso irmão leu que uma nuvem, ou seja, ali entrava, ou seja, uma fumaça, entrava o templo, habitava ali o templo. Então, isso significa que a presença do Senhor, era a própria presença que ali habitava, ali estava, dentro do templo. Quando vemos a inauguração do templo, a gente vai contemplar justamente a presença do Senhor. Mas a partir do momento que Jesus ele veio na terra, a gente vai ver a presença do Senhor através do próprio Jesus. Ou seja, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a presença do Senhor agora estava no meio de nós, através de Jesus. Ou seja, o próprio Deus estava no meio de nós, através de Jesus. Então, a presença de Deus agora era o próprio Jesus, que habitava entre nós. E a gente vai ver justamente o unigênito, cheio de graça, cheio de amor, de verdade. Justamente ali não era mais significando a fumaça que entrava ou o resplendor, mas simplesmente a própria presença do Senhor no meio de nós, através de Jesus. A retirada da presença de Deus. A glória de Javé pairou sobre os querubins e ao pouco se afastou-se completamente do templo. O profeta contempla essa glória se levantando da porta e se moveu-se para a carruagem do trono, que estava parada para descer em cima dos querubins. Nesta visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus, flutuando sobre os querubins, e vê a carruagem divina se movendo para a porta principal do templo, para a sua partida definitiva, a saída da glória de Deus
representava a retirada da presença. Com isso, se aproxima a destruição do templo. Essa casa foi destruída pelos caldeus em 587, no mês 4 ao 9 do mês do decorrente, ou seja, 14 de agosto de 587, ou seja, aproximadamente essa data houve a destruição total do templo. Por quê? Porque a glória do Senhor foi-se, a presença do Senhor saiu totalmente do templo. Hoje, qual é o templo? Onde a glória do Senhor está? A glória do Senhor está em nós, que é a presença do Espírito Santo no meio de nós. É a nossa casa, é o nosso templo espiritual. Antigamente, ou seja, essa glória era representada. Mas hoje a glória do Senhor é através do Espírito Santo que habita o nosso ser. E simplesmente, quando essa glória se afasta do corpo, ela vai encontrar essa casa totalmente vazia. Ela vai encontrar, ou seja, o nosso corpo vai totalmente vazio. Então, irmãos, nós não possamos. É por isso que o salmista Davi vai: Senhor, não afaste de mim a tua presença, não afaste de mim o teu Espírito. Porque quando simplesmente nós deixamos ou se afasta totalmente o Espírito, se afasta totalmente a presença do Senhor sobre nós, se retira totalmente a glória do Senhor, aí só há o quê? Só há destruição. Só acontece coisas ruins. O que aconteceu a partir do momento que a glória do Senhor se afastou do templo de Israel? O templo, logo depois, foi destruído. O templo, logo depois, foi ao chão. Por quê? Porque a glória do Senhor já não estava lá. A presença do Senhor já não mais habitava. Quando a presença do Senhor não está, simplesmente a destruição. A situação difícil. Às vezes você olha assim para a pessoa e a pessoa fala bem assim: minha vida não dá certo, a situação não dá certo. Por quê? Porque não tem a presença do Senhor na vida. Pastor, então quer dizer... Aí as pessoas falam: quer dizer que eu não tenho Cristo na minha vida, eu não tenho Jesus? Não. A partir do momento que a pessoa entrega a Jesus, levanta a mão e aceita Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, e Ele fala: a partir de hoje eu te quero. Ou seja, Ele entra e ali faz morada. Mas a partir do momento que nós se afastamos totalmente das coisas de Deus, e às vezes falamos bem assim: olha, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais saber das coisas de Deus, eu simplesmente não quero fazer mais nada, eu simplesmente não quero mais louvar, não quero mais fazer nada de Deus. Eu estou se afastando. Eu já estou dizendo assim: eu não quero mais a presença de Deus na minha vida, eu não quero mais a glória de Deus na minha vida. Aí o Espírito vai saindo devagar. Assim como ele saiu do templo de Jerusalém, foi saindo devagarzinho, foi parando devagarzinho e se foi. Essa foi a visão do profeta Ezequiel. Essa foi a visão do profeta Ezequiel. Então, irmão, assim é nas nossas vidas. Se nós se afastar das coisas de Deus, simplesmente a glória do Senhor vai se bairando
e vai saindo das nossas vidas. E depois disso, a destruição. Tem muitos que aí a situação está complicada. Às vezes a gente fala bem assim, ó, como era a vida daquele pastor lá? Aquilo ali era ex-presbítero, aquilo ali é ex-pastor, mas está lá agora no mundo, está lá fazendo isso, fazendo aquilo outro. Por quê? Porque foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória. Foi-se a glória. Foi-se a glória totalmente. Que nem diz a palavra, acabou. E acabou. É que nem diz a palavra, se não me engano, em 2 Crônicas mesmo fala, né? Estou contigo enquanto tu estás comigo, né? Se não me engano, esse é quando nós simplesmente fazemos as coisas de Deus, simplesmente ali o Senhor está conosco. Tem pessoas que falam assim, mas tem gente aí no mundo que faz isso, que faz aquilo, que é de Deus, que é aquilo. Não adianta. Ele pode até acreditar, mas quando se afasta das coisas de Deus, o Senhor já não está. A própria palavra já fala, né? O Senhor já não está. A glória do Senhor já não está mais na vida daquela pessoa. A glória do Senhor já não está. Por quê? Porque simplesmente não adianta. Não adianta dizer que faz isso, faz aquilo, mas a glória do Senhor já não está mais ali. Já não habita mais naquele templo. E depois disso só há destruição na vida. A gente vai ver justamente que o povo de Israel, a partir desse momento que a glória se afastou, houve a destruição do templo. O templo foi destruído, a cidade foi destruída e o povo foi levado em cativeiro. E ficou 70 anos cativo na Babilônia. Ficou 70 anos cativo. Aí você vê como que o inimigo trabalha, né? A pessoa assim, vamos dizer, tem muitos homens que dizem que cultua a Deus em casa, assim, querer ir na igreja, está inserido no mesmo contexto. Não quer vir mais ao templo, à igreja, onde os irmãos se reúnem. Né? Simplesmente está se afastando das coisas de Deus. Está se afastando totalmente das coisas do Senhor. E aí, quando essa pessoa deixa de vir para a igreja e diz que está cultuando em casa, simplesmente está se afastando totalmente das coisas do Senhor. E aí ele nem está sentindo que a glória de Deus está se afastando dele também. A glória do Senhor está saindo dele também. Porque a partir do momento que você começa simplesmente, eu não quero mais ir para a igreja, eu vou cultuar só a Deus em casa, e aí já começa a encontrar defeito em tudo quanto é igreja, começa a encontrar defeito em tudo quanto é pastor, e começa a encontrar defeito em tudo quanto é coisa, aquilo lá tá assim, aquilo lá tá desse jeito, aí as coisas de Deus, aí Deus vai se afastando dele, daí a pouco a pessoa já está lá no mundo, fazendo a vontade do inimigo. Por quê? Porque a glória de Deus foi embora e entrou nele ali agora. Sabe o quê? Sim, simplesmente que nem fala um pastor amigo meu, o cafuringa. Entrou nele o cafuringa. Porque encontrou a casa vazia, fugiu da memória qual é o texto que fala. Que simplesmente quando encontra a casa vazia, aí aquele que saiu, que a partir do momento que você aceita Jesus, simplesmente se a pessoa tinha, lá vai sair. Aí aquele, quando a pessoa simplesmente, a glória de Deus se afasta, aí encontra a casa vazia, ele volta. Aí ele vem, olha, isso aqui está vazio. Aí mais volta com mais 7. Se era 7 que ali estava, forma mais 7. E aí forma 14. Aleluia. Fugiu da memória, agora qual é o texto que fala? Justamente sobre esse versículo. Fugiu agora da memória qual é o texto que fala? Que encontra a casa vazia e aí
Fugiu agora da memória. Mas tem um texto que vai falar justamente isso. Fugiu agora da memória, qual é o texto que fala? Irmão sabe qual é esse texto que fala sobre isso? Porque fugiu agora da memória. Aleluia. Que encontra a casa vazia. Tenho certeza, mas está em Mateus que fala. E aí vai encontrar a casa vazia e volta com mais, e ali habita naquela casa. Então, por quê? Porque justamente a glória do Senhor saiu daquela pessoa. A glória do Senhor se foi. E aí, o cafurinha vai encontrar a casa vazia. E ali vai habitar. Vai habitar lá. E ali vai fazer morada. E aí, a partir desse momento, só é destruição. Só é destruição na vida. Nada dá certo na vida da pessoa. Às vezes vai fazer alguma coisa, não vai para canto nenhum. E a pessoa de sair das coisas de Deus acaba se deixando ser levado, aleluia, pelas coisas deste mundo. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte da Oliveira. A presença de Deus no templo era privilégio de Israel. Mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com o pecado do povo. Mas a casa de Deus era profanada com as práticas pagãs, mais abomináveis. Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos. Não mais no templo de Jerusalém, mas no tempo do milênio, como a retirada da presença de Deus. O templo ficou vulnerável juntamente com a cidade de Jerusalém. Interessantemente, que o Monte da Oliveira é também o local da ascensão de Jesus. Ou seja, a gente vai ver que quando Jesus vir, vai aparecer justamente o Monte das Oliveiras. A gente vai ver lá em Atos, capítulo 1, o versículo 9, aleluia, o versículo 9 ao versículo 11, a ascensão de Jesus, ali quando Jesus ele sobe, aleluia, e aleluia, e aí vai dizer que a glória do Senhor vai aparecer no final dos tempos. Vamos ver aqui, esse livro aqui de Atos, capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo... Sempre aqui. 9 a 11, que diz assim: E quando dizia isto, vendo ele, foi elevado às alturas, e as nuvens recebeu, oculta os seus olhos. E estando os olhos fixados no céu, enquanto ele subia, e eis que junto dele se puseram 2 varões, vestidos de branco, ao qual disseram: Varões de Galileu, por que está olhando para o céu? E esse Jesus que dentre vos recebeu, em cima no céu, há de vir. Assim, para o céu viste isso. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, ao qual estava perto de Jerusalém, a qual distância do caminho de um sábado. Ou seja, a ascensão de Jesus, quando Jesus sobe ao céu, justamente ele vai subir no Monte da Oliveira. Quando a glória do Senhor vai sair do templo, simplesmente ela vai sair do templo, na visão de Ezequiel, e vai subir ao céu juntamente no Monte das Oliveiras. Então, que a gente vai ver o significado que
duas vezes que a glória do Senhor sobe ao céu, aleluia, vai subir justamente no Monte das Oliveiras. Aleluia. E quando vier também, a gente vai ver, aleluia, que justamente vai vir sobre as nuvens. Aleluia. Vai vir sobre as nuvens também. Aleluia. E a palavra não vai dizer que não vai dizer que vai, agora não vai, ele vai ficar, o arrebatamento vai ser, aleluia, ele vai vir e simplesmente vai arrebatar o povo. Mas no milênio, para fazer, vai ser o julgamento final. O julgamento final do milênio, a gente vai ver que justamente vai ser julgado justamente na cidade santa. Aleluia. E vai descer e vai julgar toda a nação. Sobre o segundo templo. Agora a gente vai falar sobre o segundo templo. O segundo templo é após a destruição do primeiro templo, que é o templo de Salomão, que houve a retirada totalmente da glória do Senhor, foi construído o segundo templo, que Ciro, rei da Pérsia, baixou o decreto que, após o fim do cativeiro de Judá, em 539, e um pouco tempo depois, partiu-se de Babilônia a primeira leva de judeus, de volta para Judá. No seu decreto de libertação, o rei incluiu a reconstrução do templo em Jerusalém, segundo as Crônicas 36, do 20 ao 23. E vai justamente falar, segundo as Crônicas 36, do 20 ao... vai justamente falar sobre aqui a reconstrução do templo do Senhor. Vamos ver aqui, segundo as Crônicas 36, do 20 ao 23. Vamos ver esse texto aqui, o que fala. A palavra nos diz assim: e os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o templo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, que pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábios. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumprissem. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou-se o Senhor, o espírito de Ciro, rei da Pérsia, ao qual fez passar pregão por todo o seu reinado, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós, de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Amém. Então, irmãos, aqui a gente vai ver que Deus levanta Ciro para a reconstrução do segundo templo, ou seja,
um rei persa, para libertar aquele povo que estava já 70 anos cativo na Babilônia. Mas a partir do momento que os persas lutam contra os babilônicos e ali usufrui daquela nação, juntamente com os babilônicos, leva também os escravos judeus. E ali, aquele reinado persas, também fica ali a par de toda a situação sobre aquela escravidão dos judeus. Ali, Deus fala com Ciro, e Ciro ali liberta aquele povo e começa a reconstrução do templo para o Senhor ali em Jerusalém. O segundo templo, conhecido como Templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano de Dairo, que correspondeu no ano 516 a.C. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa. Não dava para comparar com o Templo de Salomão. O pensamento no período pós-exílio era de que o retorno da glória de Deus era escatológico. Ou seja, a gente vai ver justamente no livro de Ageu, a gente vai ver sobre Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, que são pessoas que vai ser as pessoas que vai estar de frente justamente para a reconstrução e ali fazer aquela obra do segundo templo. Do segundo templo ali. E nem se compara a beleza, porque a gente vai ver que Salomão, quando realiza ali a construção do primeiro templo, a gente vai ver que Salomão investe no primeiro templo e faz coisas mesmo gloriosas ali no primeiro templo. Mas o segundo templo não vai ter nada disso, não vai ter riqueza, não vai ser belo. A gente vai ver que lá no livro de Ageu vai falar justamente que minha prata, meu é o ouro. E vai dizer que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Ou seja, Ageu capítulo 2 e o versículo 3, justamente vai dizer bem assim, ó: quem há entre vós que tem edificado e viu esta casa da primeira glória? E como a veste a glória, não está com nada aos vossos olhos comparada com aquela. Ou seja, porque se aquela era de riqueza. Aí vai falar bem assim, o sacerdote, o profeta vai dizer para Ageu, para Zorobabel: ora, pois, esforça-te, Zorobabel. Diz o Senhor: se esforça, Josué, filho de Zosadac, sumo sacerdote, e esforça todo o povo da terra, diz o Senhor. E diz o Senhor: e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, e segundo a palavra que concertei convosco, quando saísse do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não tem mais. Porque assim diz o Senhor: ainda que uma vez daqui a pouco tempo o farei tremer os céus e a terra.
e farei tremer todas as nações. E virá o desejado das nações, encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, ali nem se comparava a glória da primeira casa, a riqueza da primeira casa. Por quê? Porque aquele povo estava saindo de um cativeiro. Aquele povo ficou 70 anos ali cativo. Aquele povo não tinha condição nenhuma. Estava sendo ajudado simplesmente pelo rei que era pagão. Mas o Senhor tinha colocado no coração daquele rei que era necessário construir aquele templo. Mas não era de maneira nenhuma da mesma dimensão do primeiro. Mas, como a Gil falou, olha, eu creio que a glória que vai ser derramada nesse templo vai ser maior que a da primeira, a que foi derramada na primeira. Não importa que não tem ouro, não importa que não tem prata, porque nós somos filho do Deus da prata e do Deus do ouro. Ou seja, a prata quem fez foi o Senhor, e o ouro quem fez também foi Deus, através da vida do homem. Então, isso que justamente queria deixar ali, que mesmo construindo aquele templo, não seria a mesma forma. O templo de Herodes, o templo de Zorobabel, foi reformado e ampliado por Herodes Magno. Ele conseguiu persuadir os judeus, dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Os trabalhos se iniciaram cerca de ano 15 a.C. Continuava em andamento no dia do ministério terreno de Jesus. 46 anos depois, João 2:20, conhecido como Segundo Templo, era o cartão postal de Jerusalém. A construção foi construída em 66 depois de Cristo. Ou seja, a construção começou antes de Cristo e só terminou depois, simplesmente de que Cristo morreu e ressuscitou e subiu ao céu, que foi terminar a construção do templo de Jerusalém. Então, o segundo templo. A gente vai ver que esse Herodes aqui, Herodes Magno, ele persuadiu os judeus para ali deixar aquele templo bonito, deixar aquele templo belo, que, segundo ele, simplesmente não estava à altura. Não estava à altura. E anos depois era conhecido por Segundo Templo. A gente vai ver no livro de João, capítulo 2. João, capítulo 2, versículo 20. João, capítulo 2, versículo 20, que nos diz assim: disseram, pois, aos judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Aleluia. Então ali, justamente, os judeus está falando que aquele templo, ou seja, o segundo templo, que está falando com Jesus, que foi ali construído em 46 anos. Foi o tanto de ano que foi construído esse segundo templo. Então foi construído em 46 anos. E agora Jesus está falando que
simplesmente, ali ele falou bem assim, ó, derribarei este templo em 3 dias e o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 40 anos, em 46 anos foi edificado esse templo. E tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo, ou seja, o que Jesus estava falando, eles não entendiam, pensavam que era o templo terreno. Aleluia, mas Jesus estava falando do templo espiritual. Aleluia. A presença do Filho de Deus. Não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa inaugural por Zorobabel, diferentemente de Moisés quando inaugurou o tabernáculo e de Salomão na inauguração do templo. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes. A sua presença nele fez a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. O templo desempenhava várias funções em Israel, como lugar de perdão, do encontro com Deus, da presença divina, e era o centro espiritual da nação. Então, quando foi que houve que a glória da segunda casa foi maior que a da primeira? Ou seja, o profeta Ageu profetizou que isso iria acontecer, e isso só foi acontecer quando o próprio Jesus ministrou no templo, ao qual o segundo templo, e ali foi que a presença de Deus estava ali. E a glória da última casa foi maior que a da primeira. Ó. É coisa assim de se admirar. Olha o tempo que passou para isso acontecer. Às vezes nós falamos bem assim, ó, vai acontecer hoje, vai acontecer agora. Ou seja, foi profetizado no Velho Testamento e só foi se cumprir no Novo. Ou seja, anos depois que foi se cumprir, muitos anos depois que se cumpriu, ou seja, a glória da segunda casa ser maior que a da primeira, que foi quando Jesus pregou, que a gente não vai ver nenhum registro que quando foi inaugurado o templo, que houve, ou seja, a presença do Senhor entrou, porque o templo, o segundo templo, ele continuou em reconstrução, ou seja, entrou o rei e saiu o rei, e aquele templo foi se reconstruindo, foi remodelando, até quando Herodes Alimagno chega, que também faz uma reforma total naquele templo, e a partir daí já vem o ministério de Jesus, e Jesus começa a ministrar no templo ali, e ali a glória do Senhor estava presente. Sobre o Senhor Jesus e o templo. Assim como a glória do Senhor, assim como a glória do Senhor deixou templos antes de sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída finalmente pelo Senhor Jesus. Explicação teológica. Jesus disse: eis que aqui está quem é maior do que Salomão, o construtor do templo. Ele declarou-se maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que o templo. Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Era uma mensagem velada, dirigida ao sacerdote, que a função do templo estava para ser construída em breve. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante, e o Verbo se fez carne e habitou entre vós. E vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Seja João capítulo 1, versículo 14. Então a gente vai ver que o próprio Jesus, quando ele veio, aí ele vai falar bem assim, ó, eis aqui, quem é maior que Salomão? Aí quebra os judeus,
Aí Deus, maior que Salomão? Quem é esse? Maior que Salomão? Aí ele vai dizer bem assim, ó, eis aqui quem é maior do que o templo. De que tudo isso. Aí ele vai, perdoado estão os seus pecados. É tanto que os judeus, e aí perguntavam bem assim, ó, quem é este que perdoa o pecado? Mas ali estava a própria glória revelada. O verbo que se fez carne. A partir do momento que Jesus veio, ali estava o templo. Ali estava o verbo que se fez carne. Ali estava o renovo divino. Aleluia. Tudo aquilo que ali significava no templo, ali estava representado em Jesus. Estava representado em Jesus. A partir do momento que Jesus, ele morre, o sacrifício que era feito através de um cordeiro, através de um animal, foi feito através de Jesus. Porque o cordeiro que se entregou ao mundo, que não abriu a sua boca em sacrifício, com expiação aos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados. Então, a partir desse momento, simplesmente o que tinha lá no templo não significava. Por quê? Porque a própria presença estava através de Jesus. A própria presença estava através de Jesus. O templo estava para ser construído em breve. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos-se a sua glória com a glória do unigênito do Pai. Ou seja, e encheu de graça e de verdade, encheu tudo. A partir do momento que a presença do Senhor estava, encheu toda a casa. O fim do templo. O que o Senhor Jesus vinha insinuando ou ensinando de maneira indireta? Na última semana do seu ministério terreno, ele falou diretamente: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24, capítulo 2. E Marcos 13, capítulo 2. Dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus anunciou o fim do templo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes da sua destruição. Mateus 23, 38 e o 39. Vamos ler esse texto aqui. Mateus 23. Diz assim: e eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não farei mais até que diga: bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, Jesus estava falando: olha, a vossa casa, o templo ao qual vocês habitam, ficará deserta. Não habitará mais a minha presença, até que diga: bendito o que vem em nome do Senhor. Quem é que vem em nome do Senhor? O próprio Jesus. O próprio Jesus. E simplesmente os judeus não reconheciam isso. Ele não reconhecia que Jesus era filho de Deus. Então, por ele não reconhecer, simplesmente o Senhor se afastou totalmente. Quando
eles reconhecer que Jesus é o Senhor dos Senhores, esteve entre nós, a glória do Senhor retornará novamente. A presença de Deus hoje. Quando Jesus, no altar da cruz, com a grande voz, entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Mateus, está lá em Mateus 27, 51. Esta definitivamente concluída a missão do templo. Assim, o Senhor Jesus substituiu de uma vez por toda o templo. Desde então, em Jesus, que temos a redenção e o perdão de nossos pecados. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Ou seja, a partir do momento que Jesus, como eu falei, a partir do momento que Jesus ele se entrega, ou seja, ali, ou seja, morre naquela cruz, em sacrifício para nossas vidas, não há mais a significativa do templo, porque o templo era o sacrifício pessoal, e ali, ou seja, pecou, e ali sacrificava um animal e pedia perdão, através do sacerdote levava lá, e pedia perdão, e ali era remessido dos seus pecados, a remissão do seu pecado. Mas a partir do momento que Jesus ele se entregou a sua vida por mim e por você, não há significado no templo. É você falar, né? E a igreja? A igreja é algo onde a gente vem cultuar, não é o templo que era ali em Jerusalém. O templo mesmo, o templo é o nosso coração, aonde o Espírito Santo habita a nossa vida. Ele habita em nós. Esse que é o templo, a casa espiritual. Mas quando nós se afastamos das coisas de Deus, que eu já deixei bem claro, simplesmente ele se afasta. E foi a glória do Senhor. A glória do Senhor se afasta totalmente de nós. Então, o Espírito, Deus habita no cristão individualmente, em cada um. Ele habita hoje em cada um. Não habita mais no templo. Antigamente, habitava. A presença do Senhor, a Arca da Aliança, significava a presença do Senhor. Ou seja, ali a gente vai ver que quando deixou a arca cair, por causa da arca, por causa que não foi levada totalmente do jeito certo, se aquela pessoa, ele morreu. Por quê? Porque simplesmente foi pegar a arca. E não era, com as coisas de Deus, não era de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então simplesmente ele morreu. Ele morreu porque pegou na arca de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, e a arca significava a presença do Senhor. Então, hoje, esta presença está em mim e está em você. Mas quando a gente se afasta das coisas de Deus, essa presença também vai embora. Essa presença vai embora. Então, hoje não precisa mais do templo. Aí os judeus estão lá, adorando. Às vezes você vai lá em Israel, está lá o templo lá. Mas hoje está o templo terreno. Está o templo terreno. Mas a glória de Deus já não habita mais lá. Porque a glória de Deus hoje está na minha vida e está na tua vida. Amém? Sofia. Glórias a Deus. Sofia. Já deu o horário ali. Sofia. Aleluia. E também... Aleluia, vamos concluir aqui. Conclusão. Concluímos que em ambos os casos, tanto em Ezequiel quanto em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram Javé pelos ídolos. E no Evangelho, substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça. Não conhecendo a justiça de Deus,
e procurando estabelecendo a sua própria justiça. Não sujeitaram à justiça de Deus. Não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos 10, 3. Ou seja, quando nós simplesmente não sujeitamos à justiça de Deus. Romanos 10, 3, e nos diz assim, aleluia, porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Por fim, da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, a lei é Cristo, a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, os judeus naquela época, ele quis, ou seja, não, ele não é o Cristo. Ele não é o Cristo. E a lei é essa. A lei é desta forma. E não sujeitaram à justiça de Deus. E por isso, o Senhor se afastou-se. Já no Antigo Testamento, o povo deixou-se as coisas de Deus para adorar ídolo, idolatrar ídolos, encher as coisas de Deus de outros ídolos. Simplesmente Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é só dele, a honra é só para ele, tudo é só para ele. Aleluia. Então, se nós devemos adorar somente a ele. E por Deus não dividir a glória por ninguém, ele simplesmente falou bem assim, olha, eu vou-se embora, eu vou sair, eu vou se afastar. A glória do Senhor saiu devagarzinho e foi-se a glória de Deus. Então, se nós, às vezes, estamos tentando querer dividir a glória do Senhor, querer dar glória a outro, a outra, Deus não divide a glória dele com ninguém. Queremos fazer o nosso próprio preceito, queremos viver a nossa própria lei. A Bíblia diz assim, mas eu vou viver assim, desse jeito, eu vou viver dessa forma. A palavra de Deus está dizendo assim, mas eu quero viver dessa forma. Simplesmente Deus também está fora. Deus também está se afastando também desta pessoa. A glória do Senhor também está se afastando desta pessoa. Que Deus em Cristo vos abençoe. Aleluia. Deus possa te abençoar grandemente. Sexta-feira estamos de volta com mais uma lição. O presbítero Henrique vai estar assim dando a próxima lição na sexta-feira que vem. Deus abençoe grandemente. Amém. Vamos colocar sobre os nossos pés. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Depois eu passo a palavra para o pastor. Deus, nesse momento, ó Deus, nós agradecemos a Ti por tudo que Tu fez. Leva os nossos lares em paz. Dê uma noite de paz em Tua presença. Ó Pai, obrigado, ó Pai, por essa lição, ó Deus. Ó Deus, Tu sabe, ó Pai. Ó Deus, como foi o nosso dia hoje. Ó Deus, mais Tu nos deste força, vigor. Ó Deus, para estar aqui. Ó Deus, nos leva, ó Deus eterno, nos dá, ó Pai, um dia da manhã de bênção, de vitória. Ó Deus, a cada dia, ó Pai, nos capacita para simplesmente, ó Deus eterno, proclamar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Passo a palavra para o nosso pastor.